Boa noite a todos. Boa Estamos noite. aí hoje no lançamento com esse casal aqui, incrível, Thiago e Marília, e a minha esposa Camila. Hoje é o lançamento do Casal Pode Mais, que é uma iniciativa justamente para declarar para o mercado que o casal, quando ele está em unidade, ele faz um negócio crescer, ele faz a família ser unida, ele atrai pessoas boas, ele faz as coisas cada dia melhorarem e a gente começa, quando está em unidade, em casal, a atrair oportunidades, atrair coisas boas. A gente nem precisa fazer tanto esforço. Que um casal forte, unido, em unidade, ele é capaz de mover montanhas. Então, hoje a gente está fazendo esse lançamento, iniciando, e nós queremos agradecer, né? Vou primeiro falar, depois eu vou passar a palavra para minha amada esposa. Queremos agradecer ao Tiago e à Marília, são um casal aí empreendedor de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Tenho a honra de acompanhar eles desde 2014, que a gente se conhece profissionalmente. Sempre os admirei como profissionais e tenho a honra de dividir aí grandes contratos com eles, né, da parte condominial. E hoje a gente decidiu ter a primícia de convidá-los justamente por eles serem exemplo do que eu acabei de falar, né? Então hoje a gente vai aprender bastante com eles e eu queria dizer para vocês que façam perguntas, tá? O pessoal do online faz pergunta quando a gente acabar com as perguntas que a gente planejou aqui, vocês façam as perguntas que a gente vai iniciar, certo? Vou passar aqui para minha co-host, que é a Camila, que é a minha esposa, minha amada esposa, mãe dos meus três pimpolhos, Violeta, Vida e Ravi. Dizem que eu sou rico, eu não sou rico, eu sou bilionário, porque eu tenho uma família maravilhosa, uma família incrível, uma família que me coloca para frente todos os dias e me motiva a ser uma pessoa melhor. Então, vou passar a palavra para ela. E ela é uma grande mentora também minha, ela não aparece muito na parte condominial, mas me ajuda muito nas dificuldades e ora muito por mim. Então, vou passar a palavra para ela. Uma mulher de joelho no chão pode muita coisa, né, Marília? Verdade. Sejam bem-vindos. Tiago e Marília moram no nosso coração. Nos aproximamos pela vida profissional, que temos empresa de condomínio e eles trabalham com a advocacia condominial e trabalham muito bem, né? Por sinal, são destaques aqui no mercado. E como o Renan falou, né, o podcast tem como objetivo a gente trazer esses desafios de casal. Que Renan falou que empreende em unidade, né? Que é fácil, Renan, que tu colocou, empreender em unidade, que traz prosperidade. Mas como é que é nos dias difíceis, hein, Marília? Como é que faz com as confusões? Como é que a gente faz essa unidade, hein? Boa noite, Camila. Boa noite, Renan. Primeiramente, agradecer vocês pela iniciativa. Na verdade, além de jovens empreendedores, entendeu? Estão enveredando por uma área brilhante, né? Que é dessa parte do marketing, de auxiliar também outros segmentos. Queríamos também agradecer nosso público de casa, quem está nos ouvindo nesse momento, ao Tiago, que é meu esposo, e que está conosco em todos os momentos, né? Empreender não é uma arte, Camila, é uma ciência, com diversos outros requisitos. E quando essa ciência ela é, vamos dizer assim, domesticada, né? Que a gente divide esse ambiente com o nosso esposo, então essa ciência ela se torna um pouco mais apurada. Eu posso garantir a você que se você conseguir sucesso empreendendo em casal, certamente você saberá ultrapassar todos os desafios. É verdade. Camila, só complementando, primeiramente também eu queria agradecer a oportunidade, né, dizer que nós estamos muito honrados de estar aqui com vocês, parabenizar a iniciativa de vocês. Eu tenho certeza que muitos casais poderão se espelhar, né, e aqui assim usufruir um pouco dessa prosperidade
desses casais. Renan falou que ele é bilionário, eu também ganhei na mesma Mega Sena que ele ganhou. Eu costumo dizer para quem está mais próximo da gente que quando Marília me conheceu, ela ganhou na Mega Sena. Né? Ah, certo. Ela ganhou na Mega Sena, porque era um jovem advogado, muito promissor, né? Muito belo. Porém, aí vem a contrapartida. Eu ganhei na Mega Sena da virada quando conheci ela, né? Então, assim, hoje eu tenho absoluta certeza de estou onde estou, graças ao trabalho conjunto junto com ela. A gente trouxe também, viu, Renan e Camila, um brinde para vocês, muito obrigado. que possa materializar o nosso dia de hoje. Olha, personalizado, viu? Do podcast com Ferreira e França, tá? Para que vocês possam sempre lembrar que esse foi o start de um programa de muito sucesso. E que nós estamos aqui junto com vocês. Eu pensei que eu sabia fazer marketing, mas olha aqui, A gente fez para aprender. Ferreira e França e o casal Pode Mais, tá? Diferenciado. Obrigada. Isso vai dar um corte bacana, hein? Isso. Sabe o que é isso aí, assim, para que todo dia quando tu for tomar teu café, tu possa lembrar da gente e pensar nessa prosperidade que a gente vai discutir hoje, viu? Tá certo, muito bom, muito bom. Bom, agora eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Certo. Quem quiser pode responder, se cada um quiser responder de uma forma, também fiquem à vontade. Quanto tempo demorou para vocês dizerem um para o outro que vocês... E, digamos assim, ter a certeza que vocês estavam amadurecidos para empreender a dois? Tem, assim, um marco, uma virada de chave que possa relembrar esse ponto. Pronto, o Renan estava aqui conferindo nos dedos. Os anos, né? Os anos. Então, para me conquistar, foi mais fácil. Entendeu? Foi menos tempo do que para me conquistar como sócia. Na verdade, quando eu conheci o Thiago, ele fazia parte de uma sociedade de advogados. E daí ele pretendia dar esse passo um dia no futuro ao meu lado, né? Só que daí eu não facilitei as coisas. Eu deixei ele passar 6 anos me conquistando nessa parte. Que legal. Entendeu? Eu estava em uma outra área, não da advocacia, e daí muito promissora na época. E quando ele disse que ele queria sair da sociedade, eu apoiei, foi a primeira pessoa que apoiei, até porque sempre fui mais ousada, ele sempre foi mais conservador. Isso é verdade. E eu sempre fui mais ousada, né, Camila? Então, quando ele disse, olha, quero começar, a gente deu esse passo, entendeu? Eu saí das áreas que estava e comecei. Então, naquele momento, não foi desafiador começar só com ele, mas foi desafiador que eu já tinha uma carreira promissora e que já tinha uma boa remuneração. Então, eu teria que zerar a conta e começar tudo de novo. Mas, ainda assim, eu quis dar esse passo. Não tive medo em nenhum momento. E saberia que um dia a gente poderia chegar onde estar e ir muito além do que a gente já chegou, entendeu? Então, assim, foi um ato de coragem e de muita fé também. Renan, só compartilhar para mim, assim, a virada, né, de chave. Lógico que, assim, naturalmente, por ser sócios na vida, acho que desde quando a gente começou a namorar, a gente já projetava a nossa sociedade na vida, né? Então, a gente já tinha investimentos comuns, a gente já tinha uma sala, para que quando essa decisão chegasse, a gente já tivesse estrutura, né? Mas, assim, para mim, a virada de chave foi quando ela passou na faculdade. Sim. Então, ela passou para o curso de engenharia, e aí eu disse assim, eu pensei, poxa, eu vou ficar levando ela para a faculdade todos os dias, aí, não, tá na hora de eu dar o passo, né? E aí sair da sociedade e chamar ela para ser minha sócia, porque ela já tinha o curso de advocacia. Então, esse foi o momento chave. Quando ela passou, eu disse, não, tu não vai fazer faculdade nenhuma, tu vai advogar comigo. E aí, esse curso de engenharia não concluiu? Não, eu não comecei porque ele não deixou, porque eu estava no ramo imobiliário, né? Eu já era formada,
já tinha formação em direito, e daí eu estava no ramo imobiliário. Então, se eu estava naquela área, eu queria também ser um diferencial naquela área. E daí veio o vestibular e eu disse, por que não fazer? Só que como eu não estava estudando, ele não esperava que eu passasse. E daí eu passei, entendeu? Praticamente Minha quase amiga que... muito inteligente. Claro que passou. Fiz 980 logo na redação e daí isso puxou lá para cima e passei em engenharia na UFMA e no Cefet, em 2 que eu poderia. Aí o curso era integral e daí ele teria que me levar. E daí foi o momento da virada de chave. Ele não quis de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, e para mim foi a melhor decisão. Eu acredito assim que... Eu lembro especificamente que alguém disse assim... Tu tá cometendo a maior besteira da tua vida, vai acabar o teu casamento. Porque tu vai trazer a tua esposa para ser tua sócia. Todo mundo fala isso. Eu digo para todo mundo que esteja olhando assim, para mim foi a melhor decisão da minha vida. Como eu disse para vocês, eu só estou onde estou graças à minha esposa, que é minha sócia, que assim, a gente se complementa muito. Então, todas as minhas habilidades, elas são potencializadas quando ela está por perto. Então, tenha certeza que o Ferreira e França hoje é um sucesso. Todo mundo acha que o Ferreira sou eu, né? Mas, na realidade, é ela. É porque há essa conjunção entre nós. Nós escutamos muito no começo, né, Renan? Nossas empresas no começo eram separadas, né? Eu era a contabilidade, ele era o condomínio, completamente separado. A gente nem dava dica um para o outro, cada um tocava o seu. E escutamos muito no começo, nunca junte os negócios. Nunca junte porque isso vai acabar seu casamento, porque não vai dar certo vocês estarem se olhando na empresa e depois terem a vida conjugal em casa, né? Então, nunca façam isso. E hoje a gente olha, o dia que a gente fez isso foi o melhor dia, porque os negócios alavancaram de uma forma que não dá para expressar isso que você falou. A gente se complementa, né? Ele é bom em algumas áreas, eu sou bom em outras áreas. Quando a gente junta, sendo que o dinheiro está na mesma casa, é uma só unidade, a gente fica pensando, por que eu não fiz isso antes? Né? Teria mais dinheiro para gastar, né, Camila? Com certeza, com certeza, com certeza. Exatamente. Bom, uma pergunta para nós também é uma questão que a gente teve que organizar. Por isso que eu vou perguntar para vocês, hoje é bem organizado. Como separar o trabalho da parte familiar? Renan, eu sempre digo para Tiago, né, que a gente tem 2 mochilas, né? Uma do trabalho e uma de casa. Então, cada uma tem sua posição. Então, quando eu estou em casa, eu estou com minha mochila de casa. E quando eu saio, eu deixo ela atrás da porta, a de casa. E pego a minha do trabalho e sigo. Quando eu retorno, a do trabalho fica na porta, do lado de fora, me esperando para o dia seguinte. E daí eu pego a de dentro de casa. E daí dentro de casa a gente tenta ao máximo viver realmente a família, o matrimônio, tempo de qualidade com as filhas, discutir outras coisas. Eu até digo para ele, quando ele vem me perguntar alguma coisa, ele diz, posso conversar com isso com você hoje? Aí eu penso, não pode. E ele respeita, por quê? Porque eu digo para ele que existe o limite da gente, porque senão a gente vai estar o tempo todo nessa extensão do trabalho. E a gente precisa conversar sobre outras coisas, ter tempo de qualidade, sair, viajar, brincar com as meninas, ir ao shopping, ao cinema. Ser pessoas e ser profissionais também. Não é fácil, né? Eu costumo dizer que eu sou mais indisciplinado nessa parte, mas eu acho que a regra para quem tá em casa é deixar regras claras, né? Então, assim, a vez que eu tentei ou que eu fiz essa sobreposição, acho que Marília não gostou, ela me chamou a atenção, disse, olha, a gente precisa ter os limites de espaço para que isso não venha atrapalhar realmente o nosso relacionamento. E aí, a partir daí, claro, quando quero ou é uma coisa urgente, a gente tem essas regras de comunicação. Então, para o casal que queira empreender agora, é necessário separar, é óbvio, precisa separar, mas se for preciso fazer essa sobreposição, tem que ter regras claras de como administrar isso. E hoje a gente tem. Às vezes, por exemplo, eu começo a trabalhar muito cedo. Então, eu acordo 4, 5 horas da manhã,
um hábito antigo que eu viajava, então eu adquiri. Então, eu sei de algumas notícias cedo, aí eu quero compartilhar com ela quando ela acorda. E aí, assim, às vezes ela fica chateada, mas a gente tem essas comunicações. Então, a gente procura evitar levar trabalho para casa. No começo, isso atrapalhou muito o nosso casamento, porque eu sempre chegava 11, meia-noite, e a gente teve que, sim, fazer um combinado, né? Nesse sentido, a Camila entende que as assembleias são até meia-noite. E eu tive que mudar um pouco a minha rotina, começando um pouco mais tarde. Justamente que eu também, por conta dessa falta de limite que tu falou, estava adoecendo aos poucos, né? Sem cuidar da saúde, sem cuidar da alimentação, sem cuidar da rotina positiva. E aí eu tive que... Ano passado eu dei essa virada aí, de começar a partir de 9h30, até porque ia até 11h30, quase todo dia, né? Então eu precisava de um tempo para ir para academia, para cuidar da saúde e para poder também ficar um pouco com as crianças, né? Então a gente teve que fazer essas mudanças. E hoje, antes eu sentia culpa, sabe? De chegar às 9h30 no escritório. Hoje eu não sinto culpa nenhuma, porque eu sei que a partir de 9 horas eu já estou resolvendo onde eu estiver. Já estou ligando, já estou resolvendo, já estou destrinchando esses problemas. Então, isso também foi algo bem legal, esse acordo, né? É uma questão de amadurecimento profissional, né? Porque nós temos ali aquela idade produtiva de 20 e poucos anos, que se deixar a gente trabalha de 6 da manhã até 6 da manhã. Eu era dona de entrar na madrugada antes de casar, de ter filho. Era um trator para trabalhar. E aí você começa, casa, conhece o amor da sua vida, tem filhos, a gente começa a repensar quais são nossas reais prioridades. E o quanto também a gente está cuidando da gente. Porque não adianta acumular toda a riqueza do mundo e não estar cuidando da nossa parte pessoal, né? Então, eu acho que isso que Renan falou foi esse amadurecimento que a gente teve ano passado. Foi um ano, né, amor? De muito amadurecimento pessoal que a gente teve de reorganizar essas ideias, refazer esses acordos, né? E aí as empresas vão ficando no lugar que tem que estar, sem tomar o horário de almoço, sem tomar o café da manhã, o tempo com as crianças, né? Isso é muito legal. Tem uma coisa muito legal que a gente faz também. Nós dois buscamos, ou deixamos as crianças no colégio. Aí às vezes não dá para buscar, mas sempre um está buscando. Então isso é algo que a gente também colocou na nossa rotina, até para eles se sentirem mais cuidados, mais com a nossa presença, né? Eu tenho uma pergunta. Lá no começo, quando começou essa sociedade, vocês juntos, quais foram as principais dificuldades? Camila, a gente enfrentou diversas dificuldades, né? Uma delas foram as financeiras, né? Então, nesse período foi um pouco árduo. Por quê? Porque o Thiago começou e daí, nesse momento, eu acabei me afastando, porque tive a nossa filha. E daí ele teve que iniciar, dar o start nesse projeto sozinho. E a gente, com poucos recursos financeiros naquela época, então ele já disse assim, não, eu vou começar e daí eu vou atender, eu vou passar café, eu vou atender o cliente, eu vou fazer tudo, né? Ele tinha essa ideia que ele iria dar conta de conduzir tudo, né? E eu disse, não, pelo menos uma recepção a gente tem que ter. A gente vai ter que encontrar recursos financeiros para ter pelo menos uma recepcionista, porque você não pode ser o advogado que atende o cliente e que passa café, e daí quando você for passar um café, quantos minutos o cliente vai ficar ali sem você, né? E nessa época que a gente começou, nós, vamos dizer assim, era muito alheios hoje ao que é a maior carteira do nosso escritório, que é o condominial, né? Então, a princípio, nós não iríamos enveredar por essa veia condominial, né? Então, até porque o Thiago era de um outro ramo, era especialista na parte eleitoral e municipal, e já trabalhava há muitos anos nessa área. Então, possivelmente, nós iríamos ficar em área mais próxima do que o eleitoral, né? Então, assim, mas no início, começou pela essa questão financeira, porque tudo que nós tínhamos, as nossas pequenas reservas enquanto jovens, foi exatamente para mobiliar a sala.
para fazer as mobílias. E daí o recurso acabou. E aí a gente tinha que ter aquele up para começar tudo mesmo. E daí veio essa parte de eu não poder estar presente no início, porque estava de licença maternidade, tinha acabado de ganhar bebê e ficaria mais no mínimo uns 4 meses distante. Então, assim, no início a gente enfrentou logo essa primeira dificuldade de cara, que foi o início do recurso, que não era tanto, e o que tinha a gente empreendeu, e eu não poder começar no momento com ele, e ele ter que começar sozinho. A remuneração da nossa primeira funcionária, eu pagava do meu salário. Então eu tinha uma remuneração, que eu trabalhava no interior, então eu pagava, tirava do que eu recebia, pagava o dela. Então, assim, às vezes, para que as pessoas não entendam o processo, né? Então, para que você chegue hoje colhendo os frutos, você pavimentou uma estrada lá na frente. Todo mundo começou pequeno. Então, nós nos conhecemos, Ana, lá em 2014, eu acho que eu tinha 9, 12 condomínios, você tinha 3 ou 5, não era? Mais ou menos isso. Eram uns 7, você tinha uns 11. Por aí. Então, assim, para chegar hoje na quantidade que estamos, com a influência que estamos, nós plantamos desde o começo e vemos cultivando, né? Então, assim, eu lembro que a minha primeira funcionária eu tirava da minha remuneração e custeava, porque o escritório, apesar de eu ter já alguns anos de advogado, não tinha clientes fixos. Então, com o tempo é que eles foram criando clientes fixos. Eu vou contar um negócio engraçado. Assim que eu comecei, no meu primeiro contrato, eu vim de uma empresa privada. E eu comecei, e a empresa privada, ela te dá, assim, uma certa abundância, né? Lá não tinha nada faltando, tá? Sempre tinha sobrando, sempre era bem tranquilo. Se precisasse de alguma coisa, tinha. Eu me lembro que eu peguei 2 contratos. Aí eu peguei e contratei logo um funcionário. Aí quando foi no dia de pagar o funcionário, eu paguei todas as contas e sobrou a parte que eu paguei do funcionário era mais do que tinha sobrado para mim. Para você ver, quando você começa pequenininho, você tem que ter muita organização. Uhum. E naquele dia eu percebi que eu não ia dar conta daquele funcionário, né? Todo mundo já passou por esse primeiro funcionário. Aí o que eu fiz? Eu demiti o funcionário, fazia tudo. Eu me lembro que eu subia nas caixas d'água, eu ajeitava as boias, eu fazia os boletos, eu entregava os boletos da administradora, eu fazia as prestações de conta, eu fazia as notificações, eu fazia os comunicados. Quantas vezes Renan chegou em casa com a roupa molhada porque subia no telhado dos condomínios para fazer verificação e dentro de caixa d'água fazendo limpeza? Quantas vezes ele chegava em casa com a roupa que não dava para fazer nada? Perdi muitas camisas e calças. E digo mais, desentupir sanitário de banheiro. Já fiz isso também. Sabe fazer como ninguém. Então, quem começa de baixo faz desde o serviço mais básico mesmo, o fábrica, o serviço de chão de fábrica, para você chegar numa posição de gestor, isso que você falou de pavimentar uma estrada. Então, hoje, para ser dono de uma das maiores empresas de condomínio aqui da nossa região, já desentupiu o vaso, viu? Já limpou caixa d'água, já subiu em telhado e faz muito bem feito. Eu sou testemunho ocular, né? Muitos dias eu estava lá presente dando apoio em algumas situações dessas. Mas só complementando, assim, é importante o que Renan colocou, e eu costumo ver isso muito na nossa advocacia também. Então, todas as etapas da nossa empresa nós passamos. Então, nós conhecemos o fluxo por completo. Então, hoje é mais fácil ver um colaborador que faz a cobrança, né? Então, às vezes, quando ele não consegue fazer ou atingir um cliente, e eu disse, não, deixa eu te mostrar aqui como é que faz. Aí, quando eu consigo, eu disse, olha, sabe por que isso? É porque eu cobrava no começo, eu cobrava todo mundo. Então, todo o fluxo passava por mim. Então, é importante que qualquer proprietário, ele conheça o fluxo completo da empresa, lá, desde a sua da recepção até no marketing, na venda, em tudo. Eu queria só passar para vocês essa história. Vai virar um corte isso aqui, tá, meninas? Eu me lembro que eu estava com um problema num contrato em que o vaso sanitário todo dia entupia. E
Você pode simplesmente pegar um desentupidor e desentupir. É algo simples, todo mundo faz isso na sua casa. E os zelador do condomínio, pessoa que cuidava do condomínio, não conseguia desentupir. Aí eu já tinha falado com ele umas 5 vezes. Aí o rapaz, quer saber? Eu vou lá pra não ser injusto, né? Vai que o cara tá com uma dificuldade mesmo e não tá conseguindo, eu vou lá. Aí passei lá, levei o desentupidor de casa, peguei o lá de casa e consegui desentupir. E o cara não queria resolver. Que esse também é a próxima pergunta. Como vocês... Olha como ele tá sendo estratégico. O corte é falar do zelador e fazer uma pergunta para vocês. Sim. Como vocês lidaram no início com a baixa vontade de vencer que a gente percebe em geral no mercado de trabalho para que a gente consiga formar um time? Posso começar, amor? Não sei. Pode. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, muito orgulho mesmo. Então, assim, eu costumo dizer que essa baixa vontade de crescer, ela não tem hoje no Ferreira e França. Por quê? A gente trabalha na seleção. Então, você hoje que está querendo desenvolver sua empresa, é importante que você foque, dedique tempo de selecionar pessoas. Então, sempre entrou no nosso escritório pessoas que tinham 2 características fundamentais na minha avaliação. Era a vontade de crescer e ser leal. Então, assim, por isso que eu te digo, eu não passei por esse problema de ter pessoas que não tinham vontade de crescer, porque todas tinham. E mais, nós éramos líderes, por exemplo. Então, o nosso exemplo e a nossa vontade de crescer contaminava a todos. Então, eu não tive esse problema. Mas, claro, a gente sempre reforça o comportamento de cada um e tenta encontrar neles a motivação e assim ver qual é o seu objetivo. Mas, assim, graças a Deus, nós nunca tivemos esse problema. A gente, no ADM não tem, mas operacionalmente a equipe de base, portaria, zeladoria, a gente sofre um pouco com isso. Mesmo treinando, mesmo capacitando, e a gente tem que estar toda hora reforçando, ajustando, contornando, e isso é algo que às vezes, digamos assim, diminui um pouco a velocidade, mas a gente sempre está dando um pouco mais de força. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês como foi planejar um negócio juntos? O estica e puxa que eu tô falando, tá? Um achar que é de um jeito, outro achar que é do outro. Como é que vocês contornavam as objeções? Renan, assim, eu sempre tive o bom gosto, né? Tanto é verdade que eu escolhi ele. Concordo plenamente. Esse vai dar um corte. E ele sempre acreditou no meu bom gosto. Sim. Eu também sempre tive uma dosimetria para as coisas, entendeu? Acho que o fato de, desde cedo, eu já ter bastante maturidade e ter crescido muito rápido profissionalmente, de onde eu vi, então trouxe uma bagagem para que a gente tivesse mais maturidade de enfrentar esse relacionamento. E assim, não é que a gente não vai divergir, até porque se não divergir, não tem aquela importunação de pensar. Até porque se alguém concordar com você em tudo, ele nunca vai dar a você a possibilidade de você pensar diferente. Entendeu? Então, eu tenho muita tranquilidade em divergir nas opiniões dele quando meu ponto de vista é diverso. Eu sei me posicionar na minha divergência. Ele sabe respeitar isso. E, na maioria das vezes, eu sempre estou certa. Depois eu vou dizer. Na maioria das vezes, eu sempre estou certa, né? E, assim, a gente tem muito essa questão de... a partir do momento que a gente decide, e se der certo ou se der errado, a gente não fica culpando um outro. Porque o pior é a culpa, de você ficar o tempo todo, 24 horas, dizendo, não, eu não te disse que ia dar certo. Não, o que a gente sempre trabalha ok, não deu certo. A gente poderia ter feito ou vai fazer numa próxima vez de forma diferente, mais madura, entendeu? Mais tranquila em relação a isso. Normalmente, assim, a gente não é muito de tomar muitas decisões pelo ímpeto,
Então, isso já favorece muito a gente minimizar as decisões erradas. Até porque somos advogados, então fomos já treinados a não menos risco. Não, vamos dizer assim, sucumbir às pressões, né? Então, a gente tem um pouco disso. O Thiago é mais controlado, eu também, entendeu? E também não me sinto intimidada com algumas pressões. Então, a gente sempre pensa, avalia o que é que às vezes está por trás daquele negócio. É louvável, entendeu? Até porque, como profissionais, e daí a gente absorve muitas coisas ao mesmo tempo. Você é empresário, você é advogado. A gente tem um nome, então todo advogado ele se vincula pessoalmente na empresa dele. Então nós temos um nome a zelar. E daí a gente tem que ter sempre essa precaução de não tomar decisões erradas. Tanto do ponto de vista de evitar um prejuízo financeiro, como do ponto de vista de se vincular, às vezes, a situações que não condizem com seus valores. Renan, só complementando, eu acho que tem 3 regras de ouro nesse Chique Puxa. Eu acho que a primeira é uma assertiva muito certa, Camila vai concordar comigo. Existem 2 tipos de homem. O que quer estar certo e o que é feliz. Isso. Eu escolhi ser feliz, eu nunca tô certo, entendeu? Muito melhor. Eu prefiro. Eu nunca tô certo, mas assim, eu levo essa máxima, tá? A segunda regra de ouro, assim, aí puxando para nossa sociedade, é assim, que a gente não tira a autoridade um do outro. Mesmo que a gente não tenha alinhado o que um decidiu, a gente apoia na decisão. Então, isso é uma regra bem definida entre a gente. E o segundo, se a gente divergir da opinião do outro, como a gente apoia a decisão, depois a gente vai e diz, olha, poderia ser feito dessa forma, e constrói para que quando acontecer novamente, não seja feito daquela forma. São regras que a gente aplica na nossa prática diária. Agora vem uma pergunta... Esse alinhamento, só uma adição, esse alinhamento é muito importante, porque eu acho que é aí que tem muitos problemas, né? Então, eu acho que a prestação de serviço é R$50, Renan acha que é 60, aí alguém, vamos por Renan é 60, estava errado, era 50, foi uma decisão errada e um bota a culpa no outro, porque tinha que ser feito de tal forma, e aí vem a culpa de quem errou, né? Vem o sentimento de uma glória em quem acertou, que é uma coisa falsa, é uma coisa que mexe com erro, e você leva esse problema para dentro de casa. Isso vai para o casamento, isso vai contaminando. Então, essa regra de um não desautorizar o outro, que é uma regrinha muito simples, né? Quem é casado, isso está no papel, pelo menos, para a gente fazer. A gente levar isso para dentro da empresa soma demais, né? Respeitar a ideia do outro, e o outro vai ter direito de errar. Porque a gente, como empresário, é uma loteria nosso dia a dia, né? Com contratos, com os clientes. Então, errou, tá tudo bem, eu te apoio nesse erro, né? E se você acertou, palmas, parabéns, nós estamos evoluindo. É levar para agir com unidade, né? Ser um só dentro da empresa também, um complementando, colaborando com o outro e passando um pano também quando o outro errar, né? Renan tem o mesmo problema que eu. A gente diverge, por exemplo, às vezes no preço, né? Que ele agora está corrigindo. Então, eu gosto de fechar contrato, né? Então, parece que é mais assim, Marília gosta de fechar contratos com uma rentabilidade maior. Então, a gente tenta equilibrar. Porque, Thiago, a rentabilidade é que paga a escola de Violeta, entendeu? Renan é desse jeito, vocês são práticos. Eu acho que o homem, em geral, ele é prático. Então, ele faz ali uma conta rápida e fecha o negócio. E tá certo, por um lado, porque o homem precisa colocar o dinheiro na mesa. Ele precisa trazer o prato de comida para dentro de casa. Mas nós, mulheres, temos uma sabedoria, uma visão mais aberta. Então, a gente não olha só aquele custo operacional, a gente olha o custo administrativo, a gente vê que tem nossa retirada, a gente consegue, na minha opinião, elevar um pouco a gestão. O homem, uma visão geral, eu acho que ele é excelente operacionalmente. Pelo menos Renan tem decisões que ele tem operacional que eu jamais teria aquela decisão. Mas tem decisões gerenciais que depois a gente sempre conversa. Ele, Camila, realmente você teve uma visão melhor. E aí a mulher traz essa gordura, viu, Thiago? A gente negocia o contrato melhor para pagar a escola das crianças, né, Marília? É verdade. Eu concordo. O boi magro lá em casa não entra mais, não. Não, né, Renan? Só boi gordo. E o Thiago, quando a gente começou, né, ele tinha muito essa questão de fazer pro bono e trabalhar no êxito. Só que o nosso operacional é muito caro. Então, a advocacia, ela tem um operacional muito caro. Então, quando você
coloca tudo só para o êxito, esse processo pode durar 3 anos. E enquanto isso, você está diligenciando ali o tempo todo, e a advocacia é muito cara. E daí o que é que acontece? Hoje a gente não tem mais condições de fazer esses tipos de contrato, entendeu? Então hoje a gente trabalha uma coisa mais ajustada, até para cobrir o custo operacional do momento. Até porque os R$3.000 de hoje, ou R$1.000 de hoje, ou R$50 de hoje, é totalmente diferente dos R$50 de daqui a 3 anos. E a estratégia é mostrar para o cliente, né, que existe uma diferença entre custo e valor, né? Então, quando você contrata um advogado especializado em condomínio, que tem um know-how, que já passou por diversos problemas, você pode investir um pouco mais porque ele vai dar um resultado final. E não simplesmente uma aventura que geral pode dar um prejuízo. Na verdade, a gente, em São Luís, a gente já melhorou muito nisso, mas ainda existe uma oportunidade de melhorar o pensamento empresarial. A gente percebe que não existe uma empresarização do empresário. Ele vai fazendo ali, vai fazendo. E muitas vezes esse fazer sem fazer conta leva a problemas de forma rápida. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer, que eu faço um apontamento, uma pergunta: em que momento vocês viraram empresários da advocacia? Qual foi o ponto que vocês perceberam que vocês precisavam se empresarizar, elevar o nível empresarial do Ferreira e França? Renan, as coisas foram acontecendo quase que naturalmente, né? Sim. Quando nós começamos em si, né? Nós já iniciamos enquanto PJ. Então, desde o nosso princípio enquanto sociedade, nós já começamos como PJ. E daí, essa parte é interessante, eu vou contar, né? E daí, o Thiago tinha a carne dele de primeira, os filés e as picanhas, que você falou, né? Pelos contratos rentáveis. Né? E ele conseguiu o primeiro contrato de condomínio. E ele disse, não, você vai começar com esse. Então, aquele primeiro contrato não dava nem de movimentar o escritório. Entendeu? E daí a gente... Mas o que foi que eu disse? Um dia eu sentei com ele e disse, um dia você vai vir para minha carteira. Entendeu? Eita, mulher de fibra! O direito condominial, naquele momento, era o filho pobre. O primo pobre. Era o primo pobre. E daí as coisas foram acontecendo daquele primeiro condomínio. Depois veio o segundo condomínio, o terceiro. E daí, aos poucos, desde quando eu comecei, eu sempre tive um pouco mais essa mentalidade empresária. Tanto é verdade que hoje eu cuido um pouco da advocacia, eu cuido integralmente da advocacia, um pouco da consultoria, saí um pouco do comercial, deixei essa parte com o Thiago, mas a parte operacional de funcionários, dos números, dos valores, dos contratos, então esses dados eu sempre estive perto, entendeu? Porque não é só ter, mas é rentabilizar também. Não adianta você ter muito e acabar no final não tendo lucro naquele negócio, né? E na proporção que a gente foi crescendo, automaticamente a gente foi, junto com o crescimento, trabalhando a profissionalização, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista pessoal. Então, nós saímos em outros estados para nos especializarmos nessa área, que nessa época ainda não tinha aqui a especialização na área do direito condominial. Sim. E aos poucos a gente foi criando procedimentos. Hoje o nosso escritório é todo voltado em procedimentos. Então, hoje nós temos procedimentos de setores, hoje nós temos gerências descentralizadas, entendeu? Para que a gente consiga cada vez mais. Estamos sempre trabalhando para investir na parte tecnológica do nosso escritório, entendeu? De todas as formas, buscando ferramentas. Hoje nós temos sistemas que gerenciam o nosso escritório. Ainda não está do jeito que a gente quer, mas a gente está o tempo todo trabalhando para que cada vez as coisas funcionem de forma mais automatizada. Show de bola. A verdade é assim que eu sou formado na Federal do Maranhão. As universidades não preparam o advogado para ser um empresário da advocacia. Não preparam.
Então, você, no começo, você meio que é um conhecimento empírico. Você vai aprendendo na medida que for executando. Mas, na medida que você vai crescendo, para que você comece a alavancar, você precisa ter o conhecimento científico. Então, assim, nós investimos em livros, investimos em cursos, investimos no máximo de conhecimento possível para que a gente pudesse gerenciar o escritório, que não é fácil. Então, hoje, se um advogado quisesse começar a empreender na advocacia sem esses conhecimentos e sem as técnicas, ele levaria muito mais tempo para conseguir os objetivos. Então, a gente, quando começou a crescer, nós investimos em cursos, em livros, em capacitação, para conhecer os termos técnicos e aquele escritório, aquela empresa, ela conseguiu, quais são os mecanismos, os procedimentos padrões que ela empregou, que eu vou também empregar e sempre melhorar dentro da minha empresa. Sim. Todo empresário começa sem saber como é ser empresário, né? Então, eu sou contadora, eu sei fazer imposto, mas como é comandar uma empresa? E é difícil a gente aprender no meio do caminho, porque nós estamos cuidando da operação da empresa e a gente está cuidando de fazer tudo aquilo crescer e aprendendo a administrar. E gerir esse lucro principalmente, porque não é só girar dinheiro na conta, entrar dinheiro e sair dinheiro e sobrar qualquer coisa. A gente precisa efetivamente ver se esse negócio está rentável, porque senão precisa pensar. E eu, como empresa de contabilidade, falo muito isso porque tem muitos negócios que não estão prosperando, os donos não estão conseguindo ver esses índices, ver essas métricas, essas empresas talvez ao longo do ano não tenham uma longevidade e é falta de planejamento. É o dono sair dessa cadeira operacional, no meu caso eu como contadora, você como advogada, sair dessa cadeira operacional, sentar com os números e analisar esses números na linha do tempo. Está rentável? Como é que está minha taxa de crescimento? Como está minha taxa de retorno? Será que tem outro negócio que iria me ajudar, alguma outra sociedade, né? Então a gente precisa ter essa escola para aprender a ser empresário, fazer curso, fazer mentorias, que hoje eu acho que é o que a gente pode investir atualmente para conseguir se capacitar mais. E isso vai custar a longevidade da nossa empresa. Vale muito a pena, né? Sim. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é quais são as dificuldades que vocês têm ao se desligar um pouco, né, dessa vida corrida de condomínio? Como vocês fazem? Qual foi o tipo de estratégia que vocês usaram para ir para uma viagem, para vocês poderem ter um tempo a dois, né? Lá em casa eu tenho um tempo a 5, entendeu? Entendi. Um tempo a 2 é difícil, né? Mas um tempo a 5 tem todo dia. Quer que eu responda? Pode responder. Eu acho assim, eu até costumo às vezes dizer assim, né? A gente estabeleceu também que a gente não poderia comprometer nosso horário de almoço, né? Então, às vezes, quando dá 12 horas, eu digo, amor, vamos almoçar, porque se a gente continuar resolvendo a demanda, a gente chega 18 horas e a gente não parou. Então, a gente precisa estabelecer limites de horário, né? Para que você possa ter tempo para a família. Então, a gente tem o nosso horário de almoço. A gente, por exemplo, você sabe que a gente vive em assembleia. E a vantagem da Camila é que Marília vai para a assembleia, né? Então ela sabe dessa dor e eu consigo dividir com ela, né? Com a equipe. Então, quando eu vou para uma assembleia, ela vai para outra. Então ela sabe se eu chegar 12 horas em casa, né? Meia-noite, ela sabe que eu estou na assembleia ainda, né? Então, mas se a gente estabelecer horários definidos para isso, a gente consegue ter esse momento com a família. Não é fácil, mas você precisa impor os seus limites. Qual é o outro ponto quando você começa a crescer e alavancar e ter assim, um crescimento empresarial? É que você precisa desenvolver a sua equipe. Então, hoje a nossa meta, né? Então, assim, eu acho que todo empresário ele faz todas as etapas, né? O operacional, o tático e o estratégico. Então, é difícil você pular para ficar só o estratégico. Então, o nosso hoje etapa a gente tem lideranças que a gente está desenvolvendo para que eles ocupem um espaço tático, que a empresa tinha um buraco tático, né, ali, para que a gente possa se concentrar mais nas partes estratégicas. E aí a gente só acompanha o fluxo operacional. Então, na medida que eu faço isso, a gente consegue viajar,
e ter menos interferência na nossa viagem dos problemas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, nossa última férias, eu deixei claro aos clientes que a gente estaria de férias, indiquei todos os profissionais que poderiam atender, e como a gente tem bons advogados, boa equipe de cobrança, eles conseguiram desenvolver, então chegou menos demanda para mim. Então, eu ficava só acompanhando de Ainda longe. teve gente que te ligou, né, bicho, nessas situações. Foda, viu, bicho? Sim. E eu tô falando de mim. Não tem como. Mas aí, nesse ponto, assim, Marília ela é que me controla, né? Então, quando eu tô atendendo demais, ela sai do celular, isso. Porque acaba que o advogado, principalmente quando a gente faz por amor, por paixão, é indissociável a minha vida pessoal e profissional. Não existe um Thiago advogado e um Thiago pessoa. Mas ela vai controlando. Eu pensei que era só lá em casa. Não, essa regra é erga omnes, que se diz no direito, entendeu? Vale para todos. E assim, uma das coisas também, complementando, né, é que com o passar do tempo, na vida empresária, né, você se sente na responsabilidade, até eu diria na obrigação, de ir setorizando, Sim. entendeu? E a gente conseguiu fazer isso. No início, a nossa primeira prioridade era setorizar o setor de cobrança. Então, nós setorizamos, conseguimos fazer um setor de cobrança, definimos uma gerência nesse setor de cobrança. E depois a gente viu que, como o setor de cobrança já tinha vida própria, a gente precisava criar o setor da advocacia. E daí, depois a gente deu esse segundo passo, criamos o setor da advocacia, criamos uma gerência também na advocacia, e esse ano a gente criou, agora já no planejamento 2025, nós criamos a gerência da consultoria. Então, Sim. Hoje nós estamos com 3 gerências dentro do escritório, além da gerência financeira, né? Então, hoje nós temos a gerência da advocacia, a gerência da cobrança e a gerência da consultoria, para que as coisas começam a fluir. Porque um dos grandes desafios, às vezes, de você crescer, é não se preocupar com a qualidade. Com certeza. E isso é um ponto que a gente não pode deixar baixar o termômetro, entendeu? Então, a gente está sempre crescendo, estruturando, crescendo, estruturando, crescendo, estruturando. E Sim. tendo sempre uma equipe boa, tanto na frente quanto no sistema de retaguarda, para que dê suporte ao nosso cliente, para que ele tenha satisfação. Até porque o cliente nos contrata para quê? Para 2 coisas. Para que a gente resolva e para que a gente entregue o resultado, né, Renan? Só para isso. E se não fizer isso, não serve. Exatamente. Bom atendimento e resultado, é o que eles pedem. Com certeza. Quem tem empresa em crescimento sente isso, porque o crescimento ele gera uma desorganização. Sim. É maravilhoso você ver sua empresa crescendo, entrando dinheiro, mais cliente, é uma sensação ótima. E você vê a empresa se desorganizando, porque a empresa estava preparada para atender 10 clientes, e um dia vira 20. Sim. E o gerente que atendia 10, ele não sabe como atende 20, ele vai aprendendo no meio do caminho, assim como o dono da empresa. Então, essa desorganização gera um conforto e tem que ter uma velocidade muito grande para a gente organizar e retomar a qualidade. A gente tem que ter muito cuidado com esse timer, porque não adianta crescer. Eu digo muito isso nas nossas empresas, no grupo empresarial. O que adianta a gente crescer, ser o maior e estar com a qualidade ruim? Está entrando cliente, mas está saindo cliente. Não vale a pena. É melhor dar um passo para trás e não crescer. Eu prefiro manter qualidade, né? Então, a gente carimba isso muito no time. Quanto mais clientes entrar, a gente precisa passar desse ponto que dá uma pequena desorganizada assim, mas precisa no final entregar qualidade quase que de imediato, né? Para que a gente não perca esse timer. E uma das coisas legais, Camila, é que hoje, quando você chega nesse nível, né? Chega uma hora que você não precisa mais recrutar a equipe, você já tem as lideranças recrutando a equipe, o que é muito bom, entendeu? Então, assim, quando a liderança já entende. Hoje, todas as lideranças que nasceram dentro do escritório, eu tive essa preocupação de recrutar com o Thiago, entendeu? Então, hoje a gente tem uma liderança que entende mais ou menos o nosso gosto e que já recruta pessoas já entendendo o gosto delas, entendeu? Já atendendo aquelas necessidades, até porque a advocacia é uma área de muita responsabilidade. E nós somos vinculados automaticamente ao prejuízo, porque nós assumimos o risco disso, mesmo que não sejamos responsáveis por entregar um certo resultado, mas na proporção que a gente falha,
a gente assume o risco daquele prejuízo. Então, assim, hoje nós somos muito até dogmáticos com essa parte de prazos, entendeu? Para não perder prazo para o cliente, para não faltar numa assembleia. Então, tudo isso a gente foi criando ferramentas para que a gente conseguisse entregar esse serviço de excelência. A gente parte do princípio de que a gente treinou a equipe, na medida que a equipe vai crescendo, quem foi treinado treina o outro. E aí eles vão virando, multiplicando o conhecimento. A gente até faz questão que cada um, por exemplo, entrou um colaborador novo no setor de cobrança, ele vai passar uma semana com cada um e eu digo, olha, você vai aprender e ficar atento ao que é melhor de cada um para você formar a sua forma de trabalhar dentro dos parâmetros da empresa. Então, cada um treina o colaborador novo que entra no escritório. Excelente. Eu queria... Teve perguntas no online? Não teve? Pessoal do online que quiser fazer alguma pergunta, ainda está em tempo. Se aparecer aí alguma coisa, a gente... Os últimos conselhos. Sim, a gente vai fazer. Enquanto o pessoal do online ainda não se manifesta, por favor, eu queria pedir para vocês darem 5 conselhos para empreender em casal. Eu vou iniciar do princípio, né? Acho que o primeiro é ter caráter, entendeu? Grande parte das outras coisas pode ser aprendidas. A gente tem até técnica. Mas se você não tiver caráter, nada se sustenta. Nem o lado empresarial, nem o lado matrimonial. Quiçá as demais coisas, né, Renan? Sim. Então, assim, eu vou dizer o primeiro, eu vou passar a bola para o Thiago dizer o segundo. eu acho que é indissociável. Eu acho que para empreender em casal, quando são marido e mulher, tem que ter amor. Sobretudo, né? Então, assim, você amando a pessoa que está do seu lado lá, facilita muito no dia a dia. Então, eu costumo dizer, nós temos ambientes separados, né? Então, às vezes, quando Marília está lá no setor da advocacia e eu estou no ambiente, às vezes eu mando mensagem para ela, eu estou sentindo sua falta, ela está na hora de voltar. Então, porque eu amo muito a minha esposa. Então, assim, isso facilita muito a convivência. Então, quando você empreende casal, acho que é um pressuposto ter amor e dar convivência entre eles. Um outro requisito é a maturidade, né, Renan? Até porque quando você se forma, principalmente nós advogados, né, que quando recebemos nossa carteira rosinha de Sim. advogados, a gente e se coloca no mercado de trabalho, a gente acredita que tem maturidade, né? E daí a gente descobre que não adquiriu maturidade até casar. E daí quando a gente casa, a gente acreditou que chegou no ápice. E daí vem os filhos e você descobre que não tinha ganhado a maturidade até ter os filhos. E daí vem a empresa num pacote todo junto e você descobre que não tinha maturidade até unir tudo isso. Porque a partir daquele momento você não tem mais só um casal, você não tem mais só um filho, você não tem mais... Mas você também tem a responsabilidade de recrutar outras pessoas que passarão a ser para você como se fossem filhos. São seus filhos profissionais, entendeu? E assim, para que você consiga tudo isso, você precisa ter maturidade. Se você não tiver maturidade, você não consegue. Principalmente a nossa área, que é uma área muito desafiadora. A advocacia é muito desafiadora por si só. Tanto é que nós somos uma profissão de risco, né? Só que o direito condominial também não fica para trás, entendeu? É uma área que você precisa de muita maturidade, é preciso ter muito equilíbrio para você divergir na contrariedade do outro, entendeu? E assim, a gente, como trabalha, todo mundo que trabalha com as leis, né? A gente, querendo ou não, às vezes tem uma certa resistência, porque nós vamos sempre desagradar um lado. Com certeza. E só complementando essa parte da maturidade, eu acho que tem um elemento que é essencial. Naturalmente, quando você empreende em conjunto, vão ter, digamos assim, situações distintas. Uma que você vai aparecer mais, o seu cônjuge vai aparecer menos. Tem um cliente que gosta de tratar com você mais, outro cliente que gosta de tratar com você menos. E o cônjuge, ele precisa entender essas relações. Em momento algum, ele pode deixar o sentimento da inveja adentrar na relação pessoal e na relação profissional. Quando isso entra, é o princípio do fim, né? Então,
para quem está ouvindo, eu acho que esse é o sentimento que você precisa entender esses relacionamentos. Então, eu tenho clientes que tratam diretamente comigo, e aí eu trato menos com a Marília, tem uns que gostam de tratar mais com a Marília, mas assim, em momento algum eu vejo isso como um demérito. Pelo contrário, eu fico feliz quando alguém trata diretamente com ela, porque eu sou um grande fã dela e vice-versa. Então, precisa ter essa cumplicidade, porque se não tiver, e quando o sentimento de inveja ele entra na relação societária, aí é o princípio do fim mesmo. E é o fim não só da empresa, é do casamento também, nesse caso. Das duas sociedades. Sim. Acho que um outro requisito, Renan, é a questão do ego, né? Como o Thiago falou. Às vezes, quando você é sócio do seu esposo e você convive ali com ele, você precisa se despir de muitas vaidades, de muito ego. Você precisa ceder, entendeu? E essa parte é um requisito muito importante, tanto do ponto de vista empresarial, quando você tem pontos que às vezes você diverge, às vezes pode ser valores, às vezes pode ser a forma, às vezes pode ser prazo, enfim. E tanto do ponto de vista pessoal também, entendeu? Sim. É preciso trabalhar isso. Por quê? Porque você acaba catalogando muitas responsabilidades que se tornam uníssonas, únicas. Então, você tem o casamento, você tem o filho, você tem a empresa, você tem os negócios, você tem a liderança, as lideranças da empresa que você precisa administrar, entendeu? Então, você tem que trabalhar essa parte do ego para que ele não se exceda. Dentro de um casal onde você vive em unidade e que você trabalha outros valores também, a espiritualidade, a religiosidade, e você coloca Deus no centro de tudo, que eu até traria Deus como a primeira das opções, até porque para a gente segurar esse rojão pesado precisa ter segurar sem ele. muito Deus todos os dias, entendeu? São muitos leões. Então, assim, a gente precisa se despir dessa vaidade. Às vezes, não dar de crescer tendo a mesma mentalidade de um adolescente. Com certeza. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta. Desde o início da trajetória de advogados condominialistas, o que vocês pontuariam como mudança positiva na área condominial? Hoje eu pontuo... A pandemia, ela trouxe um marco para o nosso direito condominial. Então, assim, nós éramos muito às sombras desse ramo do direito em si. E daí, quando a pandemia chegou, essa forma de muita mídia e de tudo fez com que a gente ampliasse um pouco mais esses conhecimentos. Então, hoje, o mercado do direito condominial em São Luís, ele existe. O que antes da pandemia, ele era muito silente. Tanto é que, às vezes, quando a gente chegava nos locais e que alguém perguntava em que área estávamos atuando, e a gente dizia que era do direito condominial, eles perguntavam o que é que isso faz, entendeu? Então, assim... Não era só cobrança, né? Eles acreditavam que talvez ser advogado condominialista seria equiparado a ser um cobrador, um telefonista, né? Então, assim, as mídias sociais trouxeram o direito condominial, que já era muito ascendente lá fora, para nosso estado com uma notoriedade maior. Sim. Então, acredito que a gente teve um marco muito grande 2020 para cá. Isso facilita muito. E todos os meios de redes sociais hoje vêm propagando e divulgando. Sim. Aliado a isso, a gente, desde o princípio, sempre nos sentimos bastante responsáveis para divulgar um pouco a área do direito condominial. Tanto é que hoje, já faz alguns anos que a gente faz eventos nessa área, alguns anos que a gente está preocupado também na profissionalização daquele que se dispõe a cumprir o sacerdócio da sindicatura, né? Sim. Nós fizemos a primeira pós-graduação no Brasil em Direito Condominial. Então, foi pela CBEPJU do Rio de Janeiro. E assim, lá nós conhecemos tanto professores excelentes, como colegas também que a gente mantém contatos até hoje. Sim. Então, assim, eu já fiz 11 palestras aí, algumas Brasil afora, e muitos a gente sempre se reencontra lá.
Então, assim, a parte do conhecimento do direito condominial avançou muito de quando a gente começou para cá. Segunda pergunta. O que fazer quando o trabalho interfere na vida do casal? Quer responder? Eu vou deixar você responder. Pronto. É melhor você responder. É melhor responder, né? Cara? Eu acho assim, que primeiro tem que ter regras claras. Se está interferindo, é porque algumas dessas regras deixaram de ser cumpridas. E aí, assim, o casal, ele precisa, principalmente o cônjuge que esteja incomodado, ele precisa deixar claro para o outro, que às vezes a gente pratica alguma coisa e nem percebe. Então, se está interferindo de uma forma, o outro que está se sentindo incomodado, ele precisa ser claro. Ele precisa parar de assim, fazer com que o outro perceba que aquilo de uma certa forma está incomodando. Porque se ele ficar absorvendo e nunca o problema ser resolvido, uma hora quando estourar, não tem como voltar atrás. Não tem como o outro adivinhar, né? Não. Eu não acredito que eu nasci, Camila, com essa virtude, né? Eu sempre fui muito clara naquilo que me desagrada. Então, assim, eu nunca tive resistência de dizer não. Até porque eu tenho bastante facilidade de dizer não. E o Thiago me conhece, né? Ele já é o contrário, né? Então, assim, quando alguma coisa não sai exatamente da forma que me agrada ou que pode ter um problema lá na frente, eu sou muito honesta em chegar para ele e falar de que eu não gostei ou de que talvez eu não agiria dessa forma. E essa expressividade minha é tão grande que até meu corpo fala. Quando eu não gosto de alguma coisa, às vezes eu nem falo, ele já sabe. Ele entende só no olho. Exatamente. São muitos anos de convivência. E a parte da comunicação não verbal, assim, grande parte da comunicação é não verbal. Então, aliado a esses anos de convivência, dá de conhecer só pelo olhar, pela postura. Pelo silêncio, às vezes. Sim. Bom, gente, a gente encerra então as perguntas, certo? Quero deixar aí meu agradecimento ao casal que teve aí a primícia de iniciar. Esse é um programa que vem para ajudar mesmo casais que empreendem, que trabalham como um time, né? E foi muito valioso o que a gente escutou aqui, foi de muito bom grado, foi para elevar o nível das relações. Eu tenho certeza aí que quem nos assistiu gostou, porque teve informações bem diferenciadas. A gente vai tá publicando o podcast completo no Spotify e no YouTube, tá? Então, depois a gente também, para os nossos convidados, manda todos os cortes, tudo bem bonitinho, todo ajeitadinho, para vocês fazerem os posts de vocês. E eu queria agradecer o nosso público que a cada podcast tem avançado, tem melhorado, tem crescido. E eu tenho certeza que a gente vai, através desse trabalho, influenciar e trazer, né, aos casais que empreendem juntos dicas, compartilhamento de situações e poder auxiliar aos casais que estão se formando, né, e que pretendem empreender também para que eles avancem mais rápido. Então, quero agradecer vocês pela presença e dizer para vocês que é uma honra ter tido vocês hoje aqui, tá? Renan, obrigada Camila. Mandar um abraço para todo mundo de casa, mandar um abraço para minhas filhas, entendeu? A Rebeca França e a Rafaela França. Eu acredito que elas estão assistindo, entendeu? Porque elas são grandes fãs nossas, entendeu? Oh, coisa boa. E nossa equipe também, entendeu? Que possivelmente deve estar assistindo. Se não tiver, vai assistir posteriormente, entendeu? Sim. Todos os nossos síndicos, os nossos clientes. Dizer que a gente não trabalha só com condomínio, entendeu? Nós atuamos em outras áreas também do direito. Camila, para você também, que é uma mãezona, sim, um exemplo de esposa, de mulher, de empresária. Obrigada. De destemida, né, Renan? E que de influência, né? Obrigada. Que Deus cada vez prospere mais na vida de vocês, entendeu? E desde que quando conhecemos vocês até hoje,
Graças a Deus vocês vêm nessa crescente, né? E que continue mais ainda. Eu jamais imaginei que iria me deparar com um Renan blogueiro, um Renan marqueteiro. Mas estamos aqui para fazer as coisas e fazer bem feito, né, Renan? Exatamente. E não só isso, mas ainda puxou Camila, entendeu? A gente até costuma dizer que não há como retroceder, certo? Pode ser que a gente dê 1 ou 2 passos para trás, mas retroceder jamais. A gente vai avançar e avançar sempre. Faz parte, às vezes, você dar 2 passos para trás para dar 20 para frente. Então, mas isso não é retroceder, é apenas se preparar para os próximos 20 passos. Sim, é isso mesmo. Eu também queria agradecer, viu, Renan e Camila, pelo convite. Dizer que também fui muito honrado, né? Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Todas as pessoas que a Marília agradeceu, eu também gostaria de agradecer também. E desejar a vocês aqui sucesso no programa, que os próximos casais venham contribuir e que o programa seja cada vez mais com um público mais ativo, com uma quantidade maior, né, e que vocês possam ter o sucesso que é merecido, né? Muito obrigado, agradecer a Deus, e se não fosse ele a gente não estava aqui, e a gente vai encerrando por aqui. Um abraço.